Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aí do PET 3. Agora a gente está na semana 2. A gente vai falar hoje sobre frações, porém tipos de frações e nomenclaturas no finalzinho aí, tá? Então a gente continua o conteúdo anterior. Bom, gente, a gente possui aí dois tipos de frações, na verdade, que são frações próprias e frações impróprias. Como que a gente classificaria isso? Olha só, as frações próprias, a gente tem que os numeradores são menores do que os denominadores. Ou seja, aqui olha, numerador, né, denominador. A gente tem aqui que o numerador é 1 e o denominador é 2. Então, a gente tem que o numerador é menor do que o denominador. Aqui é a mesma coisa, o 2 é menor do que 5, o 7 é menor do que 9. Então, são frações próprias. Por que elas são ditas próprias? Porque quando você tem um todo e você colore parte dela, né, sem que ultrapasse aquele todo, quer dizer que ela é uma fração própria, uma fração comum, usual, ok? Né? Seria isso aqui, ó, por exemplo. Tenho aqui um meio, colori aqui. Então, eu tenho um meio certinho. Se eu passar disso aqui, ó, por exemplo, isso aqui já não, mais para lá, por exemplo, tiver que fazer mais um inteiro para fazer a minha fração, eu chamo essa fração de imprópria, ou seja, o numerador ele é maior do que o denominador. Igual, por exemplo, aqui, olha, se eu tivesse aqui essa fração, um meio, que não fosse um meio, fosse 3 meios, eu teria que fazer mais um, né, para colorir. Isso aqui é 3 meios. Isso é uma fração imprópria, porque eu preciso de mais um inteiro, de mais um todo para fazer a representação dessa fração. Então, dentro dessas frações, na verdade as impróprias, né? Dentro das impróprias, porque a própria é a fração comum, eu tenho aí frações aparentes e frações não aparentes. O que seria isso? Frações aparentes é como o próprio nome diz. A fração aparente, ela parece uma fração, mas ela não é. Olha para vocês verem. Eu posso ter isso aqui, 10 quintos, mas a gente sabe que 10 é múltiplo de 5. E vocês lembram na aula passada quando eu falei que o numerador, ele divide pelo denominador? Então, eu tenho aqui que 10 está dividindo por 5. Se eu simplificar isso aqui, dá 2. Então, eu já não tenho mais uma fração. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 9 terços. Tá, eu tenho 9 terços, mas é uma fração aparente. Por quê? Se eu dividir 9 por 3, dá 3. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 4 meios. É uma fração? Sim, é uma fração aparente. Por quê? O numerador, ele é múltiplo do denominador. Consequentemente, eu consigo dividir um pelo outro. Então, 4 dividido por 2 dá 2. E se fosse o contrário, professora, 2 quartos? Não, não seria uma fração aparente. Primeiro, porque o numerador é menor do que o denominador, seria uma fração própria. E segundo, que eu poderia simplificar essa fração para 1 meio. Então, continuaria uma fração, ok? Agora aqui, não aparentes. São frações que realmente a gente não consegue simplificar, assim, né? Na verdade, a gente chega num ponto que não consegue simplificar. Então, 7 quartos seria, né? São frações que o múltiplo, o numerador não é múltiplo do denominador. Então, consequentemente, fica aquela fração maior mesmo. Então, 7 quartos, né? Eu teria que estar fazendo aí 2 inteiros de 4 para poder representar o 7, né? 11 terços, 17 nonos, a mesma coisa. Tá vendo? Vocês não conseguem dividir um pelo outro. 7 não divide por 4. 11 não divide por 3, 17 também não divide por 9. Aqui, coincidentemente, também a gente não consegue simplificar, ok? Bom, essas seriam as classificações das frações. Agora eu vou mostrar para vocês como que seriam as nomenclaturas para vocês começarem a falar certinho. Bom, pessoal, agora a gente vai aprender a nomenclatura das frações em relação aos seus denominadores. Olha só, aqui eu representei os denominadores de 2 a 9. Aí você fala assim, mas por que você não colocou 1? Porque 4 sobre 1, 3 sobre 1 é inteiro, tá? Então não existe aí fração com denominador 1, porque se for denominador 1 eu tenho 1 inteiro, ok? Então aqui, olha, 2 até 9. Então aqui nos numeradores eu coloquei qualquer um, tá? Então não se fixem nos numeradores, se fixem agora nos denominadores. A nomenclatura aqui seria, ó, 1 meio
tá? Aqui, ó, meio. Aqui, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 1 sexto, 2 sétimos, 3 oitavos, 4 nonos. A partir do 2, eu até coloquei aqui, né, por conta minha, seria como se fosse uma nomenclatura ordinal. O que é uma nomenclatura ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, porém, a gente tira o 2, tá? Porque o 2 a gente lê meios. 5 meios, 4 meios, 3 meios, 10 meios, ok? Então, a gente pode falar 1 sobre 2, sem problema nenhum, mas a nomenclatura correta seria isso, tá? Então, 1 meio, 2 meios, 3 meios. É a partir do meio aí, vocês podem colocar terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, ok? Agora aqui, quando chega no 10, aí todas as potências de 10 a gente usa, né, o prefixo aí, por exemplo, 10, né? Décimos e mais o écimos que eu coloquei aqui. Então seria, por exemplo, aqui, ó, 1 décimo, 2 centésimos, 3 milésimos, ok? Então, nas potências de 10 a gente utiliza a nomenclatura ésimos, tá? Então, 1 décimo, 2 centésimos, 3 milésimos e aí vai, por aí vai, ok? Bom, e aí quando passa do 10, como que fica? 11, 12, 20, 128, a gente utiliza avos. Como que seria isso? 1 onzeavos, 2 dozeavos, 1 vinteavos, 1 128avos. Para todos. Ah, se for 1240, 1 sobre 1240 avos, tá? Não sendo aqui os primeiros, de 2 a 9, e não sendo potência de 10, a nomenclatura certa de vocês falarem os denominadores é o número mais avos, ok? Bom, gente, a aula hoje foi bem curtinha, muito fácil, acredito que vocês vão fazer aí, tá? Igual, espero que vocês façam, que vocês me entreguem a semana 1, que tem muitos ainda que não me entregaram, e façam essa semana 2 aí, que tá bem tranquila. As páginas, vou mandar o print das atividades para vocês, mas eu sugiro que vocês façam a leitura aí da página 230, tá? Até a página 231. E aí as atividades são as páginas 232 e nas páginas 233, na página 233. Vou falar a mesma coisa, tá? Vocês têm aí um jogo, Batalha de Frações. Não estou cobrando esse jogo, até porque não tem como comprovar que vocês fizeram ou não. Então, as atividades é até a atividade 4. Atividade 5, se vocês quiserem fazer, fica a critério de vocês, tá? É bem tranquilo, é um jogo de batalha de frações, se vocês quiserem fazer, até ele vem completo aqui, no PET, não sei se vocês notaram, é simplesmente recortar e identificar entre 2 jogadores qual que é a maior fração. Então, nem vou reproduzir porque é muito fácil de entender. Então, vocês vão, um jogador vira a carta. Por exemplo, 6 terços, e o outro jogador virou 2 oitavos. Qual que é a maior fração? Aí vocês vão ver qual que é a maior aí, ok? Então, é só para vocês compararem, tá? Bom, a aula de hoje foi isso aí. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.